falar, gente, a aula agora é sobre democracia ateniense. Meu nome é Helena Ciero, eu sou professora de filosofia e hoje nós vamos entender como funcionava a questão política na Grécia Antiga. Então, toda vez que nós pensarmos sobre democracia em Atenas, nós vamos necessariamente pensar sobre o que define uma democracia. Como funcionava a democracia em Atenas? Então, a democracia, ela existe a partir da noção de governo do povo. É o povo decidindo, é a população exercendo o poder. Na sociedade ateniense, nem todo mundo podia participar das decisões políticas. Essas decisões eram discutidas numa praça que se chamava Ágora. Lá acontecia o debate público. E toda vez que a gente fala sobre a questão da democracia, a gente fica pensando assim, mas será que lá todo mundo podia participar? Não. Mulheres, escravos estrangeiros não podiam participar desse modelo de debate. Eles não participavam da vida pública. Isso significa que a democracia seja algo ruim? Não. Significa que a democracia precisa ser aperfeiçoada e nunca substituída por uma ditadura. Mas por que será que eu tratei aqui do Sócrates? Por que eu coloquei o nome do Sócrates nessa aula? O Sócrates, ele representa o divisor de águas na filosofia. Ele é a pessoa que dá início ao estudo das questões morais. É a pessoa que vai olhar para a sociedade, vai identificar alguma coisa errada e vai falar. Não precisamos de pessoas assim na sociedade. Não precisamos de pessoas que olhem para a sociedade e identifiquem problemas e falem. Alguém tem que falar, né? E o Sócrates, ele fez exatamente isso. E quando eu digo para vocês que ele tratou das questões morais, ele está tratando das normas que não são registradas por escrito. São naquelas situações que a gente naturaliza, a gente trata como se fizesse parte da natureza humana, mas não faz. São questões que fazem parte da construção das relações humanas. Então é bacana falar sobre o Sócrates, a importância dele, porque quando ele inaugura o estudo das questões morais, ele está inaugurando o estudo da questão da alteridade, da diferença, de como a gente lida com as diferenças. E o Sócrates, ele traz para a gente uma perspectiva de reflexão, de pensamento. Ele olha para Atenas, olha para os políticos, olha para os jovens, olha para os sofistas, né? Os sofistas eram professores da época. Eles ensinavam retórica. Retórica é a prática de convencimento através de argumentos. Você convence as pessoas sobre determinadas coisas que não têm compromisso nenhum com a verdade. Eu vou dar um exemplo da nossa sociedade hoje. Precisamos destruir a Amazônia para desenvolvermos a economia do país? Isso é mesmo necessário? Ou é uma argumentação retórica para que a população brasileira fique calada diante da destruição da Amazônia, diante do que está acontecendo com os animais no Pantanal? Então a retórica, ela é presente nas relações de poder. Relação de poder é a relação entre quem manda e quem obedece, por que manda e por que alguém obedece a determinadas formas de poder. Por que as pessoas se calam diante de determinadas situações? E o Sócrates, ele ia até a Ágora e se posicionava e falava, olha, por que vocês estão ensinando aos jovens a retórica se não há compromisso nenhum com a verdade? E o Sócrates, quando ele questiona esse modelo político em Atenas, ele incomoda. Ele incomoda por dois motivos. Primeiro, porque ele cria um método que se chama o método dialético. E o método dialético é muito bacana, porque através do método dialético você leva a pessoa a descobrir algo que ela já tem dentro dela, né? Acredita-se que o Sócrates tenha sido filho de uma parteira. E ele considerava que a mãe dele era uma ótima parteira. E houve uma situação em que um aluno perguntou a ele, Sócrates, é possível amarrar uma pessoa numa cadeira e você ensina ali essa pessoa através do método dialético, da ironia e da maiêutica. Ironia são perguntas, maiêutica é a resposta. Vou dar um exemplo. Você realiza várias perguntas para uma pessoa para que ela descubra algo que no fundo ela já sabe, mas havia esquecido. Então Sócrates responde para essa pessoa assim, olha, não tem como você amarrar uma pessoa na cadeira, ensinar filosofia, se ela não tiver dentro dela as condições necessárias para encontrar o conhecimento verdadeiro. O que significa isso? Não adianta você ensinar filosofia, sociologia, química, física, matemática, se o aluno, por exemplo, não quiser aprender. Não vai funcionar. Entende?
A pessoa tem que querer. Ela tem que ter dentro dela, porque o Sócrates, inclusive, ele ainda fez um comentário. Acredita-se que ele tenha feito esse comentário. Olha, minha mãe jamais poderia ajudar uma mulher a dar à luz se ela não estivesse grávida. Se ela não tivesse dentro dela as condições necessárias para ter um filho. E isso é muito interessante, porque toda vez que você pensa sobre o papel do Sócrates, sobre o questionamento dele na Ágora, o Sócrates, ele nos faz pensar, ele nos faz refletir sobre a questão do poder. Eu gosto muito do Sócrates porque ele é um filósofo que ele olha para a filosofia pré-socrática e fala, beleza estudar o universo, beleza estudar a natureza, mas e as questões morais? Mas e a questão do poder? Quem manda, por que manda, como manda? Vocês acreditam que lá na Grécia existiu um conflito por causa da questão da verdade? Vocês conseguem imaginar isso? Sócrates teve profundos problemas na sociedade ateniense porque ele questionou o método de aula dos sofistas. Pensa comigo, os sofistas eles eram professores da época e ensinavam retórica para os jovens. Aí esses jovens, eles se dirigiam até a praça pública, a Ágora, participavam do debate público, praticando a retórica, aquela verdade que não é bem verdadeira. Ou seja, a prática da mentira através de argumentos, né? Era isso que acontecia de verdade. E aí o Sócrates olhava e falava assim, não é possível que isso esteja acontecendo. Então eu vou lá para mostrar para todo mundo que eles estão ensinando a mentira, a prática de uma mentira. Porque ou verdade é fixa ou não é verdade. Entende? Então toda vez que vocês pensarem na relação entre Sócrates e os sofistas, vocês vão pensar na verdade fixa, promovida pelo Sócrates e na verdade relativa, ensinada através do método retórico pelos sofistas. Agora vejam bem, Sócrates teve problemas. Sócrates teve problemas muito sérios. Por quê? As autoridades da cidade, não eram lá muito comprometidas com a verdade. E Sócrates ele foi acusado de corromper a juventude. Veja só, quando você ensina ao jovem a encontrar a verdade fixa através do método dialético, que eu expliquei que é a relação entre ironia e maêutica, ironia etapa realizada através de perguntas. Maêutica é a descoberta. Imagine duas pessoas. Uma pessoa faz as perguntas para que a outra descubra o conhecimento que já está dentro dela. Então, quando Sócrates ele ensina a busca pela verdade fixa, o Sócrates encontra muitos problemas com as autoridades políticas da cidade. Política é a relação de poder. Quem manda, porque manda, quem obedece, porque obedece. E o Sócrates começa a ter profundos problemas, até o momento em que ele é julgado. E essa parte, gente, é sensacional. Não tem como não amar o Sócrates nesse momento. Porque durante o julgamento dele, tem um sofista que se chama Cállicles, que olha para o Sócrates e pergunta assim, mas vem cá, por que você perde tempo se dedicando à filosofia, se dedicando a esse conhecimento tão complicado para os seres humanos, um negócio difícil de entender? Por que você ensina filosofia às pessoas que você ama, aos seus alunos, se isso não te ajuda nem no momento que você mais precisa, como agora, E o Sócrates, gente, ele tem uma resposta sensacional. Ele responde, olha, sabe por que eu ensino filosofia aos meus alunos e às pessoas que eu amo? Porque um dia eu estarei num julgamento muito mais importante do que esse aqui. Muito mais. Tem nem comparação. E eu estarei diante do Deus Minos. E esse Deus, ele vai enxergar a minha alma. E não essa carne, esse corpo aqui que vai embora. E cada injustiça que eu tiver praticado aqui, nesse plano, vai produzir uma chaga na minha alma. Então, imagine se eu praticar várias injustiças. Como eu vou me apresentar diante do Deus Minos? Então, eu não posso praticar injustiça. Inclusive, eu prefiro sofrer uma injustiça a praticar uma injustiça.
Porque é muito melhor você sofrer uma injustiça do que praticar injustiça e se apresentar diante do Deus Minos repleto de chagas na alma. E esse julgamento do Sócrates, ele faz a gente pensar sobre o nosso comportamento na vida em sociedade. Porque muitas vezes nós, além de praticarmos injustiças, nós ficamos em silêncio diante de práticas injustas. E o Sócrates, ele traz essa reflexão, porque ele faz você pensar sobre o seu comportamento em relação ao outro, em relação à alteridade. A filosofia, ela se funda com o Sócrates como nós conhecemos hoje. A filosofia que nós conhecemos hoje, ela é organizada a partir do questionamento de Sócrates. Ele é condenado a tomar veneno, e num período em que ele estava preso, os alunos o visitavam na prisão e perguntavam, você não quer fugir? A gente te ajuda, os guardas são corruptos. E ele preferiu cumprir a pena, porque ele não podia ser igual aos algozes dele. Então, a filosofia, ela é profundamente importante para a gente refletir sobre o outro, sobre a prática que nós temos em relação ao outro, sobre a questão da empatia, da justiça, do respeito, e por isso que o conhecimento sobre a vida do Sócrates é tão importante. Resumindo a aula sobre democracia ateniense, eu falei sobre a questão de Sócrates com os sofistas, falei sobre o debate público na Ágora, o quanto isso pode ser bom ou prejudicial para a sociedade, falei sobre a questão da justiça e sobre a questão da alteridade na Grécia Antiga. Quem quiser tirar uma foto da lousa, pode ficar à vontade. Tchau!